Rádio França Internacional, emissões da língua portuguesa. São 17 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 8 de março, pelo menos 406 civis foram mortos e outros 1.207 ficaram feridos até segunda-feira na invasão da Rússia à Ucrânia, segundo dados das Nações Unidas, números semelhantes aos contabilizados por Kiev, que indica 38 crianças entre as vítimas mortais. No dia em que se comemora internacionalmente o Dia da Mulher, foram anunciados alguns números que dão conta do aumento da violência doméstica baseada no género em São Tomé e Príncipe. Os chefes da diplomacia da Ucrânia e da Rússia devem avistar-se na Turquia nesta quinta-feira. Este será o encontro a mais alto nível de líderes dos dois países desde o conflito começou. Este e outros títulos a desenvolver já assim no bloco informativo sob o comando técnico de Moussa Lichili. O jornal começa agora. Cátiu 101.5 FM. Começamos com a atualidade internacional em torno da Ucrânia. Pelo menos 406 civis foram mortos e outros 1.207 ficaram feridos até segunda-feira na invasão da Rússia à Ucrânia, segundo dados das Nações Unidas, números semelhantes aos contabilizados por Kiev, que indica 38 crianças entre as vítimas mortais. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários advertiu hoje que os números podem ser bastante superiores, já que todos os dias se verificam mortes de civis. Natália Barchuk, médica ucraniana a viver em Portugal há 22 anos, acusa o Ocidente por esta invasão e lembra que Vladimir Putin não só inimigo da Ucrânia. O Ocidente todo é culpado disto que está a acontecer agora. Porque ninguém fez nada em 2014, quando foi invadida a Crimeia, quando foi invadida Lugansk e Donetsk. Se naquela altura já começassem a fazer outros investimentos nos outros países e conseguir já gás e o petróleo dos outros países, se calhar não chegávamos a este ponto. O armamento que nos tem estado a oferecer não é suficiente. Nós precisamos também recursos humanos. Porque o Putin já deu para perceber, falando com Macron, falando com Erdogan, que ou a Ucrânia cede todas as agências que ele quer, ou a guerra vai continuar. Vamos ficar a esperar e olhar que a Ucrânia fica toda destruída. Isto não é solução. O inimigo não é só da Ucrânia, eu acho do mundo, porque ele já se pronunciou da Geórgia, da Moldávia, das repúblicas bálticas. Ele quer construir outra vez, reconstruir o grande império da União Soviética. O Putin tem 70 anos e, sinceramente, eu acho, para ele já tanto faz. Ele quer atingir o objetivo, ele quer demonstrar o mundo todo como é superior de todos e para ele destruir, isso já é a vida dele. Ele já esteve em tantas guerras, ele está a brincar, mas brincar sério. É vida que está destruída completamente. As pessoas ficaram sem nada. Tudo é voltante. Natália Barchuk, médica ucraniana a viver em Portugal há 22 anos, entrevistada por Cristiana Soares. Os chefes da diplomacia da Ucrânia e da Rússia devem avistar-se na Turquia nesta quinta-feira. Este será o encontro a mais alto nível de líderes dos dois países desde que o conflito começou. O relato é de José Pedro Tavares, em Ankara. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco Mevlut Cavusoglu confirmou que os seus homólogos russo e ucraniano irão se encontrar esta quinta-feira na cidade turca de Antália, na costa mediterrânica, nas margens de um fórum diplomático que ocorrerá nessa cidade. Esta será a reunião a mais alto nível desde que a Rússia iniciou a sua invasão da Ucrânia. Desde há muito que a Turquia tem procurado desenrolar um papel de mediador neste conflito e encontrar uma solução diplomática. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantém que é absolutamente essencial manter canais de comunicação abertos com Putin e que o Ocidente tem queimado muitas pontes, segundo as palavras do presidente turco, ao impor medidas drásticas contra Moscovo. E por isso justifica o facto da Turquia ainda não ter imposto nenhuma sanção económica a Moscovo, nem sequer ter fechado o seu espaço aéreo a aeronaves russas. Ainda assim, acedeu ao pedido ucraniano de fechar o Estreito do Bósforo à passagem de navios de guerra das duas nações, o que tem impedido navios russos de passarem do Mar Mediterrâneo para o Mar Negro.
José P. Tavares, RFI, em Ankara. O chefe da diplomacia do Brasil disse hoje em Lisboa que na terça-feira chegará a Varsóvia, na Polónia, um avião da Força Aérea com ajuda para o povo ucraniano e que irá repatriar 80 brasileiros e familiares ucranianos. O primeiro-ministro cabo-verdiano Luís Correia Silva voltou hoje a apelar à paz e ao fim da guerra com a Ucrânia e disse que no momento certo a Rússia vai indicar um novo embaixador em Cabo Verde. O governo de Cabo Verde não aceitou em 2021 a nomeação da ex-procuradora-geral na Crimeia, Natália Poklonskaya, como nova embaixadora russa na Praia. E em janeiro último, o Ulisses Correia Silva disse que aquele país ainda não tinha apresentado um pedido que antecede a acreditação de uma missão diplomática estrangeira num país. Em França, por se assinalar, hoje o Dia da Mulher teve lugar na noite passada no canal LCI, um debate com 8 dos 12 candidatos às eleições presidenciais do próximo mês. Mais pormenores com Miguel Martins. Os candidatos dever-se-ão explicar ao longo de 15 minutos acerca da sua política quanto à situação da mulher, e isto perante uma plateia de 6 leitoras da revista feminina Elle. Justiça social, desenvolvimento económico, saúde, incluindo temas intrinsecamente femininos como proteções higiênicas, discriminações, luta contra o assédio, igualdade salarial foram ventilados perante os candidatos. Num escrutínio ao qual nunca concorreram tantas mulheres. 4 em 12 candidatos. 3 dentre elas participaram no debate, já que de fora ficou Nathalie Arthaud, da extrema-esquerda. Marine Le Pen, da extrema-direita, a socialista Anne Hidalgo e Valérie Pécresse, da centro-direita dos republicanos, responderam perante as leitoras da revista Elle, bem como o ecologista Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, da extrema-esquerda, o comunista Fabien Roussel e Éric Zemmour, da direita radical, apresentaram as suas propostas perante as francesas. São Tomé, 102.8 FM. Continuamos com a atualidade na África lusófona. No dia em que se comemora internacionalmente o Dia da Mulher, foram anunciados alguns números que dão conta do aumento da violência doméstica baseada no género em São Tomé e Príncipe. A sociedade civil clama pelo endurecimento de medidas de punição. Maximino Carlos, em São Tomé, tem mais informação. Os números ainda são assustadores, apesar de intensa campanha de sensibilização e do endurecimento da punição. De acordo com os dados estatísticos, em 2021 foram registados 1.285 casos contra os 1.331 em 2020. São Tomé e Príncipe tem registrado um aumento de casos de violência com maior expressão para crimes de abuso de menores, facto que tem causado protestos de organizações de direitos humanos, assim como das organizações não governamentais ligadas à sociedade civil. Apesar de ter sido elaborada a Estratégia Nacional de Luta contra a Violência Baseada no Género, um dos calcanhares daqueles continua a ser a garantia da proteção das vítimas sem discriminação de sexo, idade ou condições sociais. Não obstante, alguns constrangimentos, com o apoio de instituições públicas, privadas e os parceiros de desenvolvimento, foi possível dar uma maior visibilidade às questões de violência doméstica. Ainda assim, são ineficazes as capacidades institucionais para lidar com este fenómeno social. Questões relativas à desestruturação da sociedade, a pobreza e a crise de valores são apontadas como as principais causas do aumento da violência baseada no género. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. A ex-ministra do Trabalho de Moçambique, Helena Taipo, começa a ser julgada na segunda-feira, dia 14 de março, pelo uso indevido de 113 milhões de meticais, cerca de 1,6 milhões de euros do Estado. A antiga ministra de 2005 a 2015 da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, e outros 11 suspeitos são acusados de ter desviado aquele montante das contas da Direção do Trabalho Migratório, uma das entidades na altura tuteladas por
Taipo. A ministra é ainda acusada, noutro caso, de ter recebido cerca de 100 milhões de meticais, cerca de 1,4 milhões de euros, de subornos em 2014. Helena Taipo esteve em prisão preventiva entre abril de 2019 e maio de 2021 no estabelecimento preventivo da cidade de Maputo, aguardando agora o desenrolar dos processos em liberdade sob termo de identidade e residência. O Instituto Nacional da Segurança Social moçambicano vai reabrir instalações na cidade de Palma, Cabo Delgado, sede de empresas ligadas aos projetos de gás atacada por grupos armados há um ano, anunciou o organismo. Chegamos assim ao fim deste jornal.